pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois é pela graça de Cristo Jesus que nós estamos vivos. Glória a Deus por isso. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulos 7, 8 e 9. Vamos iniciar então a nossa leitura? Jeremias, capítulo 7. Esta, pois, é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, o Senhor. Coloca-te junto à porta do templo de Yahvé e prega esta mensagem. Escutai a palavra do Senhor, vós todos judeus que entrais por estas portas para adorardes Yahvé. Assim declara Yahvé Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Corrigi a vossa maneira de ser e proceder, e eu vos farei habitar neste lugar. Não depositeis a vossa confiança em discursos mentirosos que apenas alardeiam. Este é o templo de Yahvé. Vinde para o templo do Senhor, o templo do Eterno. Porquanto, se realmente corrigirdes as vossas atitudes e ações, e se, de fato, passardes a tratar uns aos outros com verdade e justiça, e se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, o necessitado e a viúva, e não mais derramardes sangue inocente neste lugar, e não correrdes atrás das divindades estrangeiras para a vossa própria destruição, então eu mesmo vos farei habitar neste lugar, na terra que concedi aos vossos antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Eis que vós vos fiais em palavras fraudulentas, que não têm o menor poder de ajudar a quem quer que seja. Imaginais, vós, que vos é lícito roubar e matar, e cometer adultério e jurar falsamente ou por deuses falsos, queimar incenso a Baal e seguir as orientações de outras divindades, que nem sequer conheceis, e depois simplesmente comparecer ao templo que leva o meu nome para me fazer uma visita e pensar: viemos ao templo, agora estamos seguros. Ora, seguros para continuar com todas essas práticas abomináveis? Este templo, onde meu nome é invocado, será porventura que se tornou um covil de ladrões para vos reunirdes? Muito cuidado, eis que eu mesmo estou observando tudo isto, palavra do Senhor. Portanto, ide agora mesmo a Siló, ao meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vede o que eu lhe fiz por causa da infidelidade de Israel, o meu povo. Contudo, hoje, visto que praticastes todas essas obras, palavra de Yahvé, considerando ainda que não escutastes quando eu vos falava com instância e sem me cansar, e não respondestes aos meus apelos, eu tratarei este templo que leva o meu nome e sobre o qual depositais a vossa confiança, o lugar de adoração que vos dei, e aos vossos pais da mesma maneira que tratei Siló. Eu mesmo vos expulsarei de diante da minha pessoa, como fiz com todos os vossos compatriotas, o povo de Efraim. E tu, Jeremias, não intercedas por este povo e não eleves em favor dele um só lamento ou oração, e não insistas junto a mim, porque não vou te dar ouvidos quanto a isso. Não vês tu como essas pessoas agem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha,
Os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à deusa que é chamada de Rainha dos Céus. Depois ainda fazem libações, ofertas de bebidas derramadas a outras falsas divindades. Tudo isso para me ferir e provocar minha ira. Contudo, será que é a minha pessoa que eles estão ofendendo? Questiona Yahvé. Não, claro que não. Esse povo está ferindo a si mesmo e sofrerão grande vergonha e humilhação por este motivo. Por isso, assim assevera Yahvé, o Eterno: eis que a minha cólera ardente será derramada sobre este lugar, sobre todas as pessoas, os animais e as árvores do campo, como também sobre todo o produto do solo. Tal ira incendiará como fogo e não poderá ser extinta. Assim afirma Yahvé, Todo-Poderoso, o Deus de Israel: juntai todos os vossos holocaustos a outros tantos sacrifícios e devorai toda esta carne vós mesmos. Porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos antepassados, no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, em relação ao holocausto e ao sacrifício. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Sendo assim, desde a época em que os vossos antepassados foram libertos do Egito até o dia de hoje, eu vos enviei grande número dos meus servos, os profetas, dia após dia. Porém, vós não os escutastes, tampouco acatastes a palavra que vos pregaram. Antes, tornaram-se obstinados e agiram de modo ainda pior que os seus pais e antepassados. Contudo, quando disseres tudo isso a estas pessoas, eles também não lhe darão ouvidos. Tu os chamarás, e eles não te responderão. Tu então lhes dirás: esta é uma nação que não obedeceu a Yahvé, ao seu Deus, tampouco aceitou a correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos lábios. Corta os teus cabelos consagrados e lança-os fora. Entoa sobre os montes estéreis uma lamentação, porquanto Yahvé rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Sim, os filhos de Judá praticaram o que eu reprovo e abomino, afirma Yahvé. Profanaram o templo no qual o meu nome é invocado, depositando nele as imagens dos seus ídolos. Eles construíram o alto de Tofete no vale de Ben-Rinom, a fim de queimarem seus próprios filhos e filhas, como holocaustos, sacrifício que jamais ordenei e nem sequer pensei em requerer. Portanto, com toda certeza, se aproximam os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Rinom, mas Vale da Matança, porquanto ali mesmo serão enterrados tantos cadáveres até que não reste mais um único espaço disponível.
e assim os corpos deste povo servirão de alimento para as aves de rapina e para os animais selvagens, e não haverá quem consiga evitar que eles ataquem os cadáveres. Deste modo, darei fim ao burburinho alegre e satisfeito da cidade. Calar-se-á o noivo e também a noiva em Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará árida e vazia. Capítulo 8. Naquela época, assegura Yahvé os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, e mais, serão expostos ao sol e à lua, e a todos os astros do céu, que eles tanto amaram e seguiram, aos quais atribuíram poder divino, consultaram, adoraram e prestaram culto. Eis, portanto, que seus restos mortais não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo, e a morte será preferida à vida por todos os que restarem desta nação perversa em todos os lugares para onde eu os expulsar. Oráculo do Senhor Todo-Poderoso. Tu lhes dirás, assim diz Yahvé, quando os homens caem, porventura não se erguem mais? Quando uma pessoa se desvia do caminho, não lhe é possível retornar a ele? Por que será, então, que este povo se tornou rebelde, a ponto de se afastar de mim? Porque Jerusalém persiste em desviar-se. Eles amam ardentemente o engano e se recusam a voltar para mim. Prestei atenção e ouvi. Contudo, eles não falam o que é verdadeiro. Ninguém deseja se arrepender da sua impiedade e ainda alegam: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio e costumeiro caminho, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu compreende as estações que lhe são determinadas, e a pomba, a andorinha e o grou observam com atenção a época de sua migração. No entanto, o meu povo não conhece a vontade e as ordens de Yahvé, o Senhor. Como podeis afirmar: nós somos sábios e conhecemos bem toda a Torá, lei de Yahvé, quando na realidade a pena fraudulenta dos escribas a transformou em mentira. Portanto, os entendidos e sábios serão envergonhados, ficarão atemorizados e serão capturados pelas armadilhas, porque desprezaram a palavra do Senhor. Ora, que sabedoria é essa que eles alegam dominar? Sendo assim, entregarei as suas esposas a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são ávidos de lucro e mesquinhos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave, e ainda afirmam Shalom, paz, paz, quando não há paz e tudo vai mal. Contudo, ficaram eles envergonhados quanto à maneira impiedosa e abominável com que agiram? Não, essa gente não sente vergonha, nem sabe o que é ruborizar-se diante do erro. Portanto, só lhes resta cair entre os que caem. Serão devidamente humilhados quando eu os castigar, assevera Yahvé. Eu quis recolher a colheita deles e conferir os frutos, afirma o Senhor. Entretanto, não existem mais uvas na videira, nem mais figos na figueira.
A folhagem perdeu o viço e se deixou secar. O que lhes concedi será retirado deles. Agora, por que estamos sentados aqui? Reunamo-nos, vamos para as cidades fortificadas para sermos ali reduzidos ao silêncio da morte. Porquanto Yahvé, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, pois temos pecado contra ele. Aguardávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas tudo o que presenciamos é terror sobre terror. De Dan ouve-se o fungar de seus cavalos galopando. Pelo relinchar de seus garanhões, a terra toda treme. Eles chegaram para devorar esta terra e tudo que nela existe, a cidade e todos os que nela vivem. Sim, eis que eu envio contra vós serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas vos alcançarão, morderão, e não haverá remédio. Oráculo de Yahvé. Eis que a tristeza tomou conta de mim, o meu coração adoece. Ouvi o grito da agonia da minha filha, do meu povo, clamor que se estende por toda a terra. Não se encontra mais Yahvé em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Ora, por que me provocaram a ira cultuando seus ídolos e seus inúteis deuses estrangeiros? Assim passou o tempo da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou destruído com a devastação que se abateu sobre todo o meu povo. Choro e lamento ao extremo do meu ser. O pavor e a tristeza se apoderaram de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade de meu povo? Jeremias capítulo 9. Quisera Deus a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu prantearia noite e dia por todos os quantos tombaram, pelos muitos mortos de meu povo. Ah, se existisse algum lugar de refúgio para mim no deserto, a fim de que eu pudesse deixar o meu povo e viver bem longe dele. Ora, são todos adúlteros, pessoas que não passam de um bando de traidores. Eis que a língua dessa gente é como um arco preparado para atirar. É a falsidade, não a sinceridade, tampouco a verdade, que prevalece nesta terra. Eles simplesmente saltam de um crime a outro. Eles não me reconhecem, nem me dão a mínima atenção, declara Yahvé. Muito cuidado a quem confias a tua amizade. Nem mesmo teus parentes merecem o teu crédito. Afinal, cada parente se tornou um enganador e cada amigo um caluniador. Cada um engana o seu próximo e ninguém fala a verdade. Treinaram a língua para falar a mentira e estão ocupados demais para refletirem sobre seus pecados e se converterem. Opressão sobre opressão, engano sobre engano. Eles se recusam a reconhecer-me, oráculo de Yahvé. Portanto, assim declara Yahvé, o Todo-Poderoso dos Exércitos. Eu os refinarei e provarei de que outra maneira procederia com a filha do meu povo. A língua deles é uma flecha mortífera. As palavras da sua boca são enganosas. Cada um profere palavras de paz com o seu próximo, mas no coração há maliciladas. Porventura, não os castigarei por causa disso? Indaga o Senhor. Não me vingarei de uma nação como esta? Chorarei e levantarei o meu pranto pelos montes e minha lamentação pelas pastagens do deserto.
porque já estão queimadas, de modo que ninguém consegue passar por elas, nem se ouve mugido de gado. Tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de escombros, uma habitação de chacais. Arrasarei as cidades de Judá, até não sobrar nenhum morador. Quem é sábio para compreender tudo isso? A quem a boca de Yahvé o revelou, a fim de que possa interpretar Deus? Por que motivo a terra está devastada e estéril como um deserto, e de modo que ninguém ousa atravessá-la? Então respondeu Yahvé: ora, tudo isso lhes sobreveio porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles, e não deram atenção nem obedeceram às minhas orientações. Pelo contrário, andaram na rebeldia de seu coração, seguindo a Baalins, como seus pais lhes ensinaram. Portanto, assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: darei a este povo comida amarga e água envenenada. Também os espalharei por entre nações que nem eles nem seus pais conheceram. Enviarei contra eles a espada, até que os tenha exterminado. Assim diz o Eterno dos Exércitos: considerai e chamai as mulheres pagas para chorar, para que venham depressa. Trazei as mulheres mais sensíveis e hábeis nesta arte, as carpideiras, que elas se apressem e levantem seu lamento sobre nós, para que nossos olhos se derretam em lágrimas e das nossas pálpebras escoem todas as águas da dor. Porque de Sião se ouviu uma grande voz de lamento: ai, como estamos arruinados! Sentimos-nos por demais humilhados, muito envergonhados, porque tivemos que abandonar a nossa terra e nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, escutai neste momento a palavra do Senhor. Dai toda a vossa atenção às palavras que procedem da boca de Yahvé. Ensinai, pois, vossas filhas a se lamentarem, ensinai uma às outras a prantear, pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminando as crianças das ruas e os rapazes de suas alegres reuniões nas praças. Prega, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelos ceifeiros, sem que ninguém retorne para juntar o que ficou pelo chão. Assim diz Yahvé: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Eis que se aproximam os dias, declara Yahvé, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como de igual forma o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça ou prendem o cabelo junto à testa e habitam no deserto, porquanto todas essas nações são incircuncisas e a casa de Israel tem um coração extremamente teimoso, sendo incircuncisa de coração. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Jeremias, capítulos 10, 11 e 12. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus continue te abençoando.